serviremos ao Senhor. Amém. Olá, eu sou o Rian. Olá, eu sou a Sara. A Sara e o Rian moram nesta casa e este é o quarto deles. Eles estão aqui para contar um testemunho maravilhoso que aconteceu na nossa casa e no nosso lar. Mas o testemunho hoje vai ser um pouco diferente porque eles vão responder algumas perguntas. Algo muito interessante aconteceu na nossa família e nós gostaríamos agora de compartilhar com vocês. Rian, o que é isso que está aí ao seu lado? Isso é o tabernáculo. É o tabernáculo onde Deus Mora. Isso mesmo. Tem um desse aonde? Lá no? Céu. Isso mesmo. O que tinha aí antes desse tabernáculo? O que tinha nessa mesinha? Tinha um monte de brindes super-heróis, um monte de brinquedos que era tudo de Satanás. Por que você acredita que os brinquedos que tinham aí eram de Satanás? Porque a gente pesquisou e descobriu que a Disney ela foi cultuada para Satanás. E daí a Disney também fez a Pixar, fez a Marvel, fez Star Wars e fez mais uma lá que eu esqueci. Mas tinha Homem-Aranha, tinha um monte de coisa que era da Pixar e da Marvel. E Star Wars também tinha. Aí em cima, né? E outra pergunta. Sara, você tinha o que era da Disney no seu quarto? Boneca, brinquedo, O que mais que você tinha que te incomodava? princesas, unicórnio. Unicórnio, tá certo. Hoje, vocês sentem falta? Não. Não? Não. Hoje vocês conseguem brincar com outras coisas? Sim. E vocês sentiram alguma diferença quando tirou essas coisas daqui de casa? Assim, de dia eu não sentia nenhuma diferença, mas de noite eu não conseguia dormir. E eu orava para Deus e eu não conseguia. Agora que a gente tirou, eu sempre oro para Deus à noite e consigo dormir. Eu também. É? Sara, tinha uma bonequinha que você disse que tinha medo quando você ia dormir. Até um dia você fez o que com essa boneca? Cheguei no outro quarto. Porque você não conseguia Dormi. dormir. E o que ela tinha na roupinha dela? Unicórnio. Unicórnio. Escrito, assim, era uma bonequinha que tinha uma boca muito estranha, ela ficava com a boca aberta assim e comia. E ela comia massinha, né? É óbvio. Só que ela tinha uma etiqueta aqui atrás que tinha um unicórnio e estava escrito juntos venceremos. Ok. E depois que tirou tudo que tinha aqui, vocês sentiram diferença na casa? Na hora de dormir, sim. De dia. De dia não senti muita não. Não, mas de noite eu senti. De noite eu senti bastante. E agora vocês conseguem dormir no quarto de vocês sozinhos? Sim. Sentem paz? Sim. Dormem a noite inteira? Sim. Descansam? Sim. Tá bom. Quem que autorizou a mamãe a tirar as coisas de dentro da casa? A mamãe pegou e jogou tudo fora? Ou com certeza a mãe fez isso, mas a mamãe perguntou pra quem antes de fazer isso? Deus. E depois? E depois tirou. Mas vocês deixaram? Deixaram. A mamãe comunicou vocês e perguntou o que vocês achavam, certo? Sim. E vocês tiraram com tranquilidade? No coração? Coração. Vocês sentem falta? Não. Não? Tá certo. Outra pergunta que a mamãe quer fazer, a última. O Rian, quando nós tiramos as coisas, né, que eu pedi pra eles o que eles achavam, mostrei, expliquei o porquê. O Rian, ele disse que ele sentia uma presença na nossa casa que não era muito boa, uma presença do mal, né? E a Sara também tinha a mesma sensação, não é verdade, Sara? Sim. Teve uma noite que eu fui dormir com a mãe e a mãe já tinha dormido e a Sara também.
Daí eu fiquei olhando só o corredor. Daí do nada eu vi alguém passando no corredor, mas foi muito rápido, eu não consegui ver direito. Uhum. Então, e depois, quando a mãe tirou tudo, fez a limpeza, organizou o quarto de vocês, que vocês chegaram aqui em casa depois que vocês estavam fora, né? Vocês sentiram o quê? Que vocês falaram pra mamãe quando vocês entraram em casa? O que que vocês sentiram? A gente sentiu paz. Paz. A Sara falava e o Rian falava várias vezes: Mamãe, a nossa casa é tão gostosa. Lembra que vocês sempre falam que vocês gostam muito de? Casa. Tá certo. Manda um beijo pra todo mundo para a mãe terminar de contar a história pra Um eles. beijo. Qual o recado que vocês têm para as outras crianças e os papais e mamães? O recado é que se puder e você acreditar, tira os brinquedos do mal. Unicórnio, bonecas, que Princesas da Disney. Daí, caso você tenha dúvida, a Pixar é da Disney, Star Wars da Disney, Marvel da Disney e outro lá é da Disney, mais uma marca. Só que eu não lembro, mãe. Eu não lembro essa marca. Mas é só pesquisar, né? Porque o problema é que esses brinquedos, eles foram dedicados e criados por quem adora quem? Satanás. Satanás. O E o Mickey nosso também é um dos piores, o Mickey. e a ninguém também. Uhum. Então, mais uma vez, vamos repetir todo mundo junto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor. Amém. Olá, queridos. Tudo bem? Eu me chamo Daniele. Eu sou a mãe do Rian e da Sara. E eu vim aqui e eu resolvi começar esse testemunho colocando os meus filhos, porque os filhos, meus filhos, para mim, eles sempre foram uma prioridade muito grande, né? Até mesmo relacionado ao nosso convívio com as pessoas lá fora. Todo mundo sabe isso, vê isso em mim, nosso lar, né? E também, principalmente, espiritualmente falando, né? Porque eles são o nosso maior campo missionário, a nossa família né? Eu preciso ser breve e às vezes vocês podem aí estar questionando, perguntando, pode estar aí dentro de vocês achando que meus filhos estão sofrendo, porque eles estão sem os bonecos. Na verdade, hoje, eles que se policiam quando vão assistir alguma coisa, eles que falam um pro outro, olha, esse não, esse sim. Eu não tenho luta mais alguma, eu não tenho preocupação mais alguma. Mas no começo eu vou ser muito sincera com vocês. Essa mensagem de purificação, de limpeza do lar, nesse sentido, foi muito difícil para que eu aceitasse. Quando eu entendi a importância e comecei a colocar em oração, a luta foi grande. A luta foi muito grande porque eu não acreditava que seria capaz de um objeto inanimado fazer alguma diferença no meu lar. Eu não acreditava nisso. Essa é a verdade. A minha fala é, gente, que ridículo. Nada a ver, tanto faz. E se nesse momento, foi a sua sensação, se no momento em que você viu os meus filhos testemunharem, foi algo que veio à tua mente, eu quero dizer uma coisa para você. Não é tanto faz. Não é algo nada a ver, tem tudo a ver. E não é tanto faz aos olhos de Deus. A partir do momento que eu comecei a clamar a Deus para entrar na minha casa, na minha vida, mexer com a minha estrutura e sarar todas as feridas, Deus começou a purificar não só o templo que existe em nós, no nosso corpo, e Ele está fazendo, Ele começou a purificar o nosso lar. A nossa casa sempre foi muito organizada de certa forma, porque quando tem criança é muita coisa.
Só que o quarto das crianças era um ambiente muito carregado, cheio de muita coisa. A nossa casa é pequena e aí o espaço quase não tinha, porque tinha muita coisa, né? Brinquedos e muita coisa. E eu comecei a orar a Deus e até essas coisas começaram a se organizar na nossa vida e no nosso lar. Deus nos quer por inteiro e a restauração do vaso quebrado, né? Ele é por inteiro. Nós somos vasos de quem? Vasos do Senhor. E o nosso lar, ele precisa, a partir do momento que você se coloca para servir ao Senhor, ele precisa realmente ser habitável para os anjos e para Deus. E o lar habitável é um lar arejado, limpo, um lar organizado, né? E hoje o nosso lar, ele está assim. A fala deles, para mim, é a maior prova do quanto realmente as coisas mudaram e estão mudando nossa vida. Porque eles falam sempre, mamãe, a nossa casa é muito gostosa, é tão gostoso o nosso lar, aqui é tudo limpinho, mãe, eu gosto de estar no meu canto, eu gosto de estar com as minhas coisas e eu louvo a Deus por conta disso, porque esse não era o cenário há alguns tempos atrás, não era. O cenário era ao contrário. Eu sofria, eu mudava todo o tempo todo para que eles dormissem no quarto deles e não dava certo. Eu levava em neuropediatra, em psiquiatra, em psicólogo, em terapeuta, eu orava, mas alguma coisa estava diferente, estava estranho. Tanto que quando eu me deparei com essa mensagem, que foi num culto pela manhã, onde sem a minha vontade eu acabei ficando presa sem poder sair e fazer minhas coisas por conta da chave do controle do portão, que eu tive que aguardar até 10 horas. Eu permaneci num culto a segunda-feira de consagração. Eu faço parte do Ministério Pentecostes através de nós e muitas transformações já aconteceram na minha vida, eu testemunhei em outro momento, você pode assistir, mas Deus ele continua fazendo a obra e eu acredito que ele vai completar e eu tô muito feliz por tudo. Eu tô falando animada porque eu tenho que falar tão rápido e é tanta coisa boa que me aconteceu nesses últimos dias que não dá pra falar, são muitos detalhes. Mas o que eu quero dizer pra vocês aqui é que realmente os nossos filhos, eles são herança do Senhor. E eles têm que ser o nosso maior alvo. De verdade, o inimigo ele está ao redor. Como um leão, se possível fosse, ele nos devoraria. Então, os meus filhos sempre esteve realmente em minha oração. Mas às vezes a gente não enxerga, a gente não consegue ver. Eu quero dizer para vocês que quando essa mensagem foi me trazida, eu tive uma repulsa muito grande. Eu já estava num processo, né? Porque eu não acreditava e eu ali entrei em questionamento com a pessoa que apresentou essa palavra, né? Que foi inclusive a líder do nosso ministério. Eu tenho muito amor e muito carinho por essa mulher que tem orado muito pelas nossas vidas, que é a Cesiane. É uma mulher de Deus mesmo, abençoada. Esse ministério é também. A minha vida é prova viva. O testemunho que acontece na minha casa e meus filhos é demais, entende? Não tem como duvidar, né? E é claro que eu vou testemunhar. Quando ela me pediu, eu testemunho sim, eu vou contar, porque a minha casa mudou, transformou, e Deus quer fazer isso na tua casa também. Mas não foi fácil. Ali eu entrei em questionamento com ela e eu comecei a sair aos pouquinhos do ministério, porque eu falei, isso aqui é coisa de doido. Essa é a verdade. Eu tô sendo sincera agora, porque Deus sabe, eu estou testemunhando, e eu acredito que isso é importante para você também, né? Falei, gente, que isso? Já passou, isso não existe, né? E essa foi a minha fala. Até eu dizia assim, uma coisa que eu perguntava, eu falava assim, gente, mas pode entrar coisa na minha casa que foi feita por gente que é satanista, que é espiritista, que é umbandista, e eu não sei, entende? Pode ser que sim. Eu vou mandar as fotos pra vocês depois, né? Se as meninas conseguirem colocar pra vocês verem do tanto de coisa que eu tirei da minha casa. E daí eu falava assim, eu falei até no grupo, falei, irmãs, eu quero que vocês orem por mim, porque se realmente isso que vocês estão falando é verdade, então a minha casa é o terreno de Satanás. Eu usei essa palavra. E realmente a minha casa era terreno de Satanás.
Não tem como servir a dois senhores. Gente, é tão claro hoje pra mim, eu quero muito que isso fique claro pra vocês. E se isso entrou no seu coração como um questionamento e uma dúvida, leve pro Senhor, porque Ele há de responder. Vou contar como Ele respondeu, tá bom? Qual foi a base forte para que Ele respondesse. Eu travei uma guerra durante quase 15 dias, quando meus filhos estavam na casa do pai e depois na casa dos avós. E aqui nessa casa eu falava, Senhor, eu vinha no quarto deles, eu voltava, eu vinha, olhava pros bichos, eu voltava, né? Eu falava assim, mas não é possível, né? E, enfim, quando foi, eu decidi que era ridículo, que eu não ia fazer. E aí, quando passou alguns dias, a irmã Cesiane me ligou dizendo que queria orar comigo. E ali nós oramos e ela fez um apelo para que eu voltasse a cuidar dos grupos, que até isso eu tinha abandonado, né? Eu falei, ai Senhor, agora eu tô lascada, né? Pensei comigo, essa é a verdade. Falei, e agora? Como que eu faço para sair desse negócio assim, né? Isso, quero dizer para vocês, era uma luta muito grande para mim, né? Olha quanta coisa Deus já tinha feito na minha vida, gente. Transformação de perdão, transformação de vida, restauração. E eu estava com esse preguinho no meu coração, que antes eu não enxergava que era. Resumindo a história, dessa noite que ela fez essa oração, eu entrei aqui nesse quarto e eu falei, Senhor, é o seguinte, se realmente isso é importante para o Senhor, se o Senhor quer que eu tire essas coisas, eu não tenho receio de tirar. Eu só quero que realmente o Senhor tire isso de dentro do coração dos meus filhos, se isso for muito importante mesmo. E que o Senhor me dê essa força, mas confirme de maneira forte que isso realmente faz diferença dentro de uma casa ou na vida dos filhos, que isso tem alguma influência de fato, né? Como eu disse, pensei assim, meu carro pode ter sido criado por alguém, meu sapato, minha roupa, tudo pode ter sido criado por alguém que não seja de Deus. Mas acontece que uma fala que a irmã Cési me trouxe foi o seguinte, ok, é verdade, estamos no mundo, é verdade, não estamos livres, impunes dessas coisas, né? Porque as coisas de assistir, ok, eu entendo, tá ali influenciando a mente deles, mas um objeto inanimado. Então ela disse assim pra mim, mas Dani, aquilo que a gente sabe que foi criado, dedicado a Satanás, isso não faz sentido a gente ter na nossa casa. E é verdade, se eu e minha casa serviremos ao Senhor, se a nossa casa precisa ser restaurada como um templo, se o nosso vaso precisa ser cheio do Espírito Santo, da presença do Senhor, poxa, é uma coisa muito óbvia, né? Mas não ficava óbvio na minha mente. Então eu vim nessa noite no quarto dos meus filhos e pela primeira vez Deus me deixou sentir o terror que eles sentiam com relação a essa noite mal dormida, a esses bonecos que elas tinham medo, né? Enfim, isso que eles falaram, esse testemunho, foi muito intenso quando eu chamei eles dizendo que eu ia tirar as coisas, porque eles me contaram coisas de o cabelo ficar em pé, né? Que eu não quero falar aqui agora, porque eu não quero, meu intuito não é fazer sensacionalismo. Meu intuito é dizer assim pra você, adora a Deus, somente a Deus, né? Quem habitará o seu santo templo? Aquele que é puro de coração, limpo de mãos e que não adora outros deuses, né? Isso tá em Salmos. Então, assim, que não faz falsas promessas. E a nossa casa, nós devemos ter dois senhores, né? Então, eu quero dizer pra vocês que naquela noite eu senti um medo tão grande, é ridículo, parece ridículo, mas não é. Eu fechei essa porta do quarto deles e tranquei, eu fui pro meu quarto e eu tranquei porque eu senti medo. Eu falei assim, Deus, hoje é o último dia, amanhã eu vou buscar eles. Então, Senhor, se for pra realmente fazer alguma coisa, faça. Por favor, me fale. E então, no outro dia, eu tinha ido dormir tarde essa noite, e na noite anterior, e no outro dia eu ia viajar cedo. Eu ia viajar bem cedo, eu tinha colocado o celular para despertar, para ir viajar, porque eu tinha que passar em vários lugares antes de chegar. Mas, quando foi 5 horas da manhã, eu não coloquei para despertar às 5, coloquei um pouquinho mais tarde. O culto começa às 5. Deus me despertou. Deus me chamou.
E aí eu entrei no culto de consagração. Não era meu plano estar lá. Eu ia embora e as coisas iam continuar como estavam na minha casa. E aí a irmã Tamires começou a pregar. E o tema que ela trouxe era a restauração, a purificação do templo e do culto ao Senhor. E ela estava falando sobre família, não tinha nada a ver com o que eu estava sofrendo naquele momento, com a angústia, com a luta, né? A luta. E aí ela foi contando a história de Josias, que Josias ele foi chamado para ser rei tão novo, 8, 9 anos, né? E que Deus chamou ele e ele resolveu adorar somente a Deus e restaurar o templo, né? Então, no verso 4, que foi o que me chamou a atenção, e naquele momento eu fui quebrada, foi assim, verso 4 do capítulo 23 de 2 Reis. Capítulo 23 de 2 Reis, verso 4 diz assim: Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem o templo do Senhor, todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. A palavra do Senhor é clara. Gente, o grande conflito é claro. Ele existe desde lá do céu. Por que Lúcifer saiu de lá? Porque ele queria ser adorado. Então, quando ele conseguiu entrar aqui nessa terra, o que ele faz? O tempo todo, desde então, a história é muito clara. Gente, quantos reis, quantos juízes passaram? A gente sabe que Davi, ele não idolatrou, ele não adorou outros deuses. E Josias também não. Josias, ele restaurou o templo do Senhor. Quando ele foi fazer a limpeza para purificar o templo e o culto, ele encontrou a palavra do Senhor lá dentro. E eu posso dizer para vocês que naquele momento eu tive a certeza do que Deus estava me dizendo. Eu comecei a chorar em prantos, e enquanto o culto se seguia, eu comecei a jogar tudo, tirar tudo. Eu tirava. Era lençol, era toalha, era brinquedo, era caneca, era shampoo. Gente, era tanta coisa, né? Se der certo para mostrar a imagem para as pessoas verem quanta coisa eu tirei. Era muita coisa, eu não tava nem aí, porque também tinha muito dinheiro, né, envolvido nisso, né? Mas eu não queria nem saber de dinheiro, eu queria que tudo isso saísse da minha casa. Então eu juntei tudo isso e eu coloquei lá fora, porque eu não ia jogar antes de conversar com os meus filhos. Como eu disse, eu pedia para Deus, Senhor, que o milagre aconteça no coração deles, né? Não eu como mãe imputar isso neles, arrancar deles para eles chorar e sofrer, não. Mas que o Senhor realmente tirasse isso em nome de Jesus. Resumindo a história, quando eu cheguei e que eu resolvi contar para eles lá na casa da minha mãe ainda, porque era Natal, exatamente no dia 24, foi quando eu tirei todas essas coisas do ano passado. À noite eu contei para eles e quando eu contei para eles, era como se eu estivesse libertando eles. Eles choravam, eles se alegravam, eles se emocionavam, eles falavam, mamãe, acontecia isso. Eu falava assim, mas filho, por que você não contou pra mamãe isso antes? Falasse pra mamãe, contasse pra mamãe, mas, queridos, o inimigo ele tem artimanhas gigantescas. Ele oprime as crianças, né? Ele quer destruir o nosso lar, ele quer destruir o nosso templo, ele quer destruir a nossa casa e a nossa vida. Então, aquilo que nós sabemos que foi dedicado a ele, vamos tirar da nossa casa. Aquilo que nós temos a certeza que não é do Senhor, que não veio da mente e do coração do Senhor, que não é celestial, que é o lugar onde nós vamos habitar pela eternidade, em nome de Jesus, vamos tirar do nosso lar. Hoje, aqui, nós temos edificado o altar do Senhor em nosso lar. E quando entra alguma coisa, se entra alguma coisa, Deus logo nos mostra. Eu não luto porque eu falava para Deus, eu não vou ficar que nem uma neurótica lutando contra essas coisas, não, Senhor. O Senhor me mostra, por favor, não que eu não queira adorá-lo, mas eu não quero estar focada só nisso. Eu quero que algo mais seja aberto em nossa vida. E nós começamos a estudar a palavra do Senhor na nossa casa de uma maneira mais intensa, mais leve, da mente mais aberta. As minhas crianças começaram a entender mais coisas, né?
começaram a sentir prazer em nosso lar, em nossa casa, no quarto deles. E hoje o Rian, ele entende o santuário e ele fala: mamãe, eu quero passar todas as fases, eu quero, graças a Deus eu já passei ali do pátio e eu tô no Santíssimo, né, que eu tô estudando a palavra, eu tô testemunhando. Ontem ele queria levar a Bíblia Caleb dele lá pros vizinhos, ele queria contar a história, né, e ele vai, nós estamos só esperando a oportunidade para que ele vá lá. A vida dos meus filhos foi transformada. Minha filha tinha uma situação particular muito triste e eu me lembro muito bem que no dia do aniversário dela eu comprei a fantasia e tudo foi relacionado ao unicórnio. E o problema dela, se você quiser saber, você pode pesquisar, porque eu passei noites a fio pesquisando coisas científicas a respeito da origem do unicórnio. E aquilo ali tinha sido maldição na vida da minha filha. Hoje a nossa casa só tem bênção, ela foi curada. Curada. Quanto tempo de terapia a gente fez, meu Deus, quanto medicamento meu filho usou e nosso lar está restaurado. E é bom eu contar isso para vocês agora, porque eu falo com propriedade de uma mãe que viveu um terror e um pesadelo com os filhos e agora vive paz, harmonia, alegria. Os anjos sentem prazer em habitar em nosso lar. Isso é nítido na nossa casa. As lutas existem? Existem. O coração da gente, ele é pecador? Ele é pecador. Mas a nossa casa está dedicada ao Senhor. Nós e a nossa casa servimos ao Senhor. E não dá tempo, mas só quero dizer para vocês, eu não vou contar o processo, mas o meu filho, ele sozinho, sábado passado, ele chegou em mim, ele falou assim: mamãe, olha o meu celular. Quando eu olhei o celular dele, ele falou assim: eu joguei todos os meus joguinhos fora. Eu não pedi pra eles, não pedi pra ele. Eu só falava assim: filho, limite, isso faz mal, não joga esse tipo de jogo. Era isso que eu falava. E eu colocava as horas, né? Mas sempre era motivo de algum probleminha ali. E ele tirou tudo. E desde sábado pra cá eu achei que era uma coisa assim só de momento. Olha, já vai fazer uma semana, sábado passado, uma semana e um dia. Ele não pediu. No começo eu vi que ele sofria um pouquinho. Eu deixei ele super à vontade. Eu orava, porque não é por força e por espada. É pelo Espírito, diz o Senhor, né? E eu perguntei pra ele depois de alguns dias o porquê que ele tinha tirado o joguinho tal, que ele gostava tanto, que chama Geometry Dash. E ele disse assim: mamãe, porque você tinha que passar as fases e eu tava conseguindo passar todas. E a última fase você virava o demônio extremo. Queridos, é muito nítido, é muito claro. É que às vezes a gente tá cegado por algum motivo e eu peço em nome de Jesus um apelo para você, mãe e pai, nesse dia. Amem de toda a alma, de todo entendimento e de todo o coração os filhos de vocês. Ontem a gente assistiu o filme de Josias aqui em casa, foi sábado e a gente assistiu. E aí, olha que texto lindo que o Rian falou: nossa, mamãe, que legal! E isso fez mais sentido para ele, assim, fala assim, que Josias, no capítulo 23 ainda, daí no verso 25, e aqui eu encerro, fala assim: antes dele não houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Deus abençoe você e a sua família. Nossos filhos são herança do Senhor. Vamos ajudá-los e ensiná-los a andar no caminho para que o altar do Senhor seja erigido, para que a gente ensine eles a levantar o altar do Senhor na vida deles, na nossa vida, na nossa casa, até que realmente a gente habite eternamente no tabernáculo que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus, eu faço esse apelo a você, pai e mãe. Coloque essa questão nas mãos do Senhor e eu tenho certeza que milagres vão acontecer na sua casa, assim como aconteceu na minha. Um abraço, Deus o abençoe.